Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos os queridos e amados irmãos. Nós estamos aqui, não é? Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo e amigo, e sirvo a Deus como presbítero da igreja. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Como a gente tinha falado num vídeo que colocamos no nosso canal, não é? Lá no YouTube, que estaríamos fazendo alguns vídeos, né, não muito longos, mas vídeos curtos, né, de pelo menos 20 minutos, para poder estar compartilhando a Santa Palavra de Deus com os irmãos. Como no outro vídeo eu tinha falado que estaríamos estudando, né, sobre a matéria da escatologia bíblica. Né? Para aqueles que não sabem, a escatologia ela é um assunto futuro, não é, profético, e a palavra escatologia ela significa o estudo, não é, do fim, não é, escatos, fim ou final, e logos, palavra ou ensino. Então, ao pé da letra, a palavra significa estudo do fim das coisas. Nós temos a escatologia, não é, geral, que trabalha com o contexto de eventos que envolvem todas as pessoas. E temos também aquilo que conhecemos como a escatologia individual. Não é? E é sobre essa que eu irei começar, a escatologia individual. Nós estaremos aqui, eu fiz até uma anotação aqui, nós estaremos aqui nesses vídeos, né, convidando os irmãos, e desde já também, antes da gente entrar no assunto, eu peço a você que, se não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, pb.diogo Ramos. Manda um link para alguém, para um amigo, para um irmão, para poder compartilhar, né, nesse contexto que estamos vivendo, em que a rede social tem sido usado para tantas coisas malignas, né? Vamos usá-la também para o bem, para a edificação de vidas e da vida das pessoas. Nós estaremos aqui com a série de ensinos bíblicos, não é? Com o contexto da escatologia. E eu quero dar alguns pontos aqui interessantes, que é para os irmãos já se identificar, aqueles que vão ficar acompanhando. Nós estaremos estudando a primeira lição aqui, a morte e o estado intermediário. Vamos começar hoje com ela, vamos dar uma pincelada e nos próximos vídeos estaremos aqui, não é, aproveitando melhor o tempo só para tratar no assunto. Também a ressurreição, não é, tanto do corpo como dos mortos, como a ressurreição de Cristo. Estaremos também estudando aqui esse assunto maravilhoso da Palavra de Deus. Também estaremos estudando o princípio das dores, não é? Aqueles adventos antes da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, né? Que é a festa dos galardões, quando Cristo vinha buscar a igreja, as bodas do Cordeiro, que é uma festa de casamento de Cristo e sua noiva, a grande tribulação, não é? Que é um dia do juízo de Deus, o juízo final, o dia do julgamento, né? Chamado também de trono branco, e a eternidade, ou aquilo que conhecemos como eras eternas. Né? Estaremos aqui meditando e estudando com os irmãos também sobre esse maravilhoso assunto que está na Bíblia, né? Está na Palavra de Deus. E hoje eu quero convidar a você, se você tem aí um exemplar bíblico, eu estou aqui com o meu, e você deseja estar lendo um texto para a gente fazer base, não é? Naquilo que vamos falar a partir de agora, não é? Agora estaremos começando já para ganhar tempo. O objetivo desta live aqui é trazer um conteúdo bíblico, viu, irmãos? Nós não estamos aqui para falar da vida de A, nem de B, nem de religião. Nós estamos aqui para comentar a palavra de Deus. Se você é desejoso de estar aprendendo a palavra de Deus, aproveite essa oportunidade. Se tiver um exemplar bíblico, veja aí na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, né? Filipenses capítulo
de número 1 e o versículo de número 21. Esse versículo é interessante e dá para, a partir dele, a gente puxar o assunto. Vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O lucro, né? Como em algumas outras traduções usam o termo lucro. Meus irmãos, nós queremos aqui falar ou começar o assunto sobre a morte e o estado intermediário. Não é? E a grande pergunta que muitas pessoas fazem, não é, tanto quando a gente dá doutrina na igreja sobre o assunto, ou numa sala de escola dominical, ou no debate teológico, assim que a gente discute, não é, no bom sentido da palavra, com alguns irmãos, a gente sempre ouve um questionamento, e antes de você se questionar, eu já vou lhe responder. A morte, ela é escatológica, não é? Alguém pode ter essa dúvida. A morte, ela é escatológica? Com certeza, porque a morte, ela é futura, não é? Ninguém sabe o dia que vai morrer, nem a hora que vai morrer. Então, ela se torna algo futuro para aqueles que estão vivos, né? Para quem morreu, ela é passado, mas para quem está vivo, ela é futura. Então, todos que ensinam, ou pelo menos todos que eu conheço, que ensinam a escatologia bíblica, eles entram em comum acordo que essa é a primeira matéria, não é, que devemos começar, que é a morte e o estado intermediário, não é? A morte, ela se torna sim futura por esse motivo. E o que significa a morte? A palavra grega usada para morte é thanatos, que significa separar ou separação, não é? Então, no momento da morte, acontece aquilo que conhecemos de separação. Aí vem a palavra thanatos, do grego, separar. A morte, ela separa, não é? Tanto separa o parentesco, não é? A mãe perde seu filho, o filho perde a mãe, o pai perde o filho e vice-versa, não é? É uma perca, uma separação. E também no sentido da palavra thanatos, a morte, ela separa, não é? A parte física do homem, não é? Aquilo que conhecemos de metafísico, do espiritual. Por exemplo, eu quero convidar a você a ler a sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, é bom que você esteja com ela em mãos, porque eu gosto de trabalhar com a palavra de Deus e usando a palavra de Deus para qualquer dúvida, não é, ser cortada daquilo que está escrito. Não é pensamento meu, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, mas vamos trabalhar com aquilo que está escrito. Tiago, a carta de Tiago, para quem não sabe, essa carta de Tiago foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, né? Ou meio-irmão do Senhor. Se converteu depois da ressurreição de Cristo. Tiago capítulo 2, versículo de número 26. Veja que interessante. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Veja, assim como o corpo sem o espírito está morto. O que é que Tiago está trazendo aqui como lição? Que no momento da morte, essa substância física, ela se separa daquilo que conhecemos como substância espiritual. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis, né, quando a mãe de José, a esposa de Jacó, ela vai ter o seu segundo filho, Benjamim, não é, que ela tinha colocado
o nome dele Benoni. Antes de morrer, o texto aqui dá uma declaração muito interessante. Veja que a gente estamos aqui no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 35 e o versículo 18. Olha o que o texto diz. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu. Olha que coisa interessante. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu. Então, no momento da morte, vai acontecer isso que a gente conhece como Thanatos, que significa separação. Então veja que Tiago, no capítulo 2, recapitulando, no versículo 26, ele vai dizer que o corpo, não é, sem o espírito está morto. E aqui também em Gênesis 35 e 18, quando Raquel morre, a Bíblia diz, saindo-lhe a alma, ou seja, a parte espiritual do ser, não é? A parte que não é física, saindo-lhe, morreu. Então, aqui temos essa declaração. Por exemplo, lá em Eclesiastes, também no capítulo 12, versículo de número 7, o texto bíblico, é bom lermos também, o texto bíblico ele tem uma declaração também acerca desse assunto que eu entendo uma das maiores clarezas desse contexto de Thanatos ou de morte física, né? Olha só, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha que coisa interessante. O pó, e aqui é um livro poético, não é? Entra no contexto de livros poéticos. O pó aqui é o corpo. Lembra lá de Gênesis 3 e 19, quando Deus disse, tu és pó e para o pó tornarás, porque do pó fosse tomado? Aqui Salomão está declarando, o pó, o corpo, volte para o pó de onde veio, mas o espírito volte para Deus que o deu. Então, quando a gente começa a trabalhar com esse contexto de morte, não é? Da morte, há essa palavra Thanatos, que é uma das palavras mais usadas para trazer essa ideia de separação. Então nós vemos alguns textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento, não é, como também no Novo Testamento, visto que é uma doutrina bíblica, não é? É uma doutrina bíblica, a doutrina da morte. Então, a morte, ela entrou no mundo para fazer essa divisão. A morte também é chamada na Bíblia de inimiga do homem. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 26. A Bíblia diz lá, e o último inimigo do homem a ser destruído é a morte, né? Esse é o último inimigo do homem a ser destruído, é a morte. Então a morte se tornou, né, inimiga do homem. Agora um detalhe aqui bem interessante que muita gente também pergunta e questiona. A morte é um ser, a morte é um anjo, não é? Eu já vi gente ensinar que a morte é um anjo, a morte é um ser. Não, meus queridos, a morte nem é um anjo e nem é um ser, não é? Lá no Êxodo, lá no capítulo 12 do Êxodo, quando o anjo da morte, né, como é conhecido, foi lá executar a ordem de Deus, era um anjo mesmo, não era um anjo da morte, não é? A morte é uma separação. Eu não posso dizer que a morte é um ser, porque senão eu ia deixar a morte como algo divino. Eu ia dar divindade à morte, porque nesse exato momento, enquanto estamos aqui falando e você está escutando, tem gente morrendo. Tem gente morrendo em todos os quatro cantos da terra, todo tipo de doença, enfermidades, gente morrendo de morte natural, gente sendo assassinado, gente sendo atropelado, afogado, queimado, todo tipo de morte. Nesse momento tem pessoas, infelizmente, morrendo assim. Então, a morte não poderia ser um anjo ou também não poderia ser um ser, porque ela seria divino para estar em todos os quatro cantos. A morte é apenas o que a Bíblia nos dá informação, é que ela é
uma separação, ela é inimiga do homem, não é? E ela entrou no mundo. Ela entrou no mundo através do homem, não é? Os irmãos entendem que quando Deus criou o homem, e isso aqui é bem interessante de entender, o homem, ele é um ser tricotômico, não é trino não, viu? Trino é Deus, Deus é trino, não é? Pelo menos nós do contexto assembleano, pentecostal e outras denominações também, entendem que Deus é um Deus trino, viu? Deus é um ser pessoal, uno em pessoa, e melhor, uno, né, na sua essência, e trino em pessoa. E o homem não, o homem é tricotômico. Essa tricotomia do homem, ela é dividida no momento da morte. Então o homem, ele é corpo, alma e espírito. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, ele diz assim: e o Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver. Aí ele diz, no corpo, no espírito e na alma. Então temos aí a tricotomia do homem. E quando no Éden, lá na criação, não é? Ou no Éden não, lá na terra, no início, na origem, né? A palavra hebraica Bereshit, na origem, no começo da criação, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus fez o homem, não é? E é interessante entender que Deus fez o homem. Eu quero colocar aqui a tipo de compreensão, falando de tese, para todo mundo entender. Deus fez o homem em duas etapas, não é? Assim, para você entender bem fácil, em duas etapas. E dois verbos são usados. O verbo bara, do hebraico, que significa criar do nada, e o verbo asa, que dá a ideia de criar de algo já existente. Então, por isso que a Bíblia usa dois termos. E criou Deus o homem, e formou Deus o homem. Eu anotei aqui em Gênesis, por exemplo, no capítulo 2, não é, no versículo 26, a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem. Então ali o verbo é bara, é o mesmo lá do Gênesis 1 e 1. No princípio, Bereshit criou, ou bara Elohim, que é Deus, criou o homem. Então Deus usou esse verbo, criar o homem, não é? Então o versículo 26 do capítulo 2 de Gênesis vai dizer que Deus criou o homem, né? No capítulo 1, melhor dizendo. E do capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. Aí o verbo aí é asa. E soprou em suas narinas e o homem passou a ser uma alma vivente. Então temos aqui uma tricotomia. Não é? Tem algumas doutrinas, não é? Algumas pessoas que acreditam na dicotomia, né, do homem, visto que eles não entendem que há separação, não é, nessa tricotomia entre alma e espírito. Mas a Bíblia, ela tem vários textos que nos revelam isso, que há essa separação. Então, queridos irmãos, quando o homem ele pecou, essa tricotomia, não é, foi destruída. Porque agora, no momento daquela velha história que a gente vê que Deus plantou um jardim, não é? No Éden, Gênesis no capítulo 2, versículo 8 em diante, plantou Deus o jardim no Éden, e Deus colocou ali no Éden 3 tipos de árvore, né? No capítulo 2, versículo 9 diz isso. Deus plantou a árvore agradável a se comer, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, Deus fez uma proibição, Gênesis 2,16. De todas as árvores comerei livremente. Porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui o homem passou a morrer no momento que desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E por causa dessa atitude, desse pecado que o homem pecou, ele trouxe a morte para o mundo, né? Por isso que a Bíblia diz em Romanos 13:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6:23, Paulo vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, porque a morte passou a todos os homens. Então, por causa de Adão,
a morte ela entrou no mundo. Então, essa ideia de morrer, de Thanatos, partiu dali do Gênesis, quando o homem pecou e permitiu, não é, que o pecado entrasse no mundo. E a partir de Adão, o pecado entrou no mundo. Por isso que hoje todos nós morremos, não é? Por causa desse contexto aí. Então, o que é que acontece aí? Quando Adão ele morre, ou melhor, adquire, né, eu estou usando a palavra adquirir aqui, mas no mau sentido mesmo, adquire essa maldição, ele passou a morrer. Então, a partir daí, a morte entrou no mundo. E de que sentido essa morte ela entrou no mundo? Então, nós temos, à luz da Escritura, 3 tipos de morte. Mas eu vou deixar essa explicação para o próximo vídeo, que a gente vai estar soltando amanhã, tá bom? Então eu vou fazer uma força para todo dia estar colocando um vídeo para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, na próxima aula, a gente vai começar daí. A gente vai trazer uma visão aqui do assunto de hoje e vamos entrar nesse contexto e eu vou procurar ir mais devagar para você adquirir mesmo, aí absorver o assunto. Nós começaremos a ler falando desses 3 tipos de morte, não é? Que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, na próxima aula, no próximo estudo, nós vamos estar comentando com os irmãos esses 3 mortes, não é? A física, a espiritual e a morte eterna. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que eu espero ter alcançado o objetivo de lhe abençoar com a palavra de Deus e reforço com você, mande um link para alguém, divulgue, convide aí um irmão, um amigo, fale dessa temática que a gente começou aqui e vamos estar aprendendo a palavra de Deus. E além desse assunto, também a gente vamos se organizar para no próximo trimestre agora da nossa escola de lições, né, da EBD, estamos também trazendo conteúdo de pré-aula para os irmãos também trabalharem, aprenderem um pouco naquilo que a gente pode passar para os irmãos, né? A gente não sabe tudo, mas como está escrito lá em Romanos, no capítulo de número 13, né? O 1 Coríntios 13, Paulo diz que em parte conhecemos, então o que a gente puder ajudar os irmãos, estaremos ajudando. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua família, ore por nós, estaremos orando pelos irmãos e vamos nos organizar para trazer conteúdos bíblicos e melhorar cada dia mais também aqui o espaço. A gente se mudou, estamos se organizando. Quando tiver tudo organizado, a gente vamos trazer melhor conteúdo e abençoar a vida dos irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.